O tratamento da endocardite infecciosa se baseia primordialmente no uso de antibióticos precocemente, e isso deve ser guiado essencialmente pelos resultados das hemoculturas e os antibiogramas sempre que possível. Meu nome é Fernanda Tessari, eu sou médica colaboradora da Unidade de Valvopatias do INCOR e esse é o sétimo episódio sobre a série de endocardites. O tratamento da endocardite, a gente precisa ter em mente algumas questões. Em primeiro lugar, é que ele deve ser iniciado com antibiótico terapia o mais precocemente possível, devendo ser esperado apenas o tempo para a coleta das hemoculturas de maneira adequada. Lembrar que sempre existem alguns fatores que influenciam na escolha desse antibiótico. Claro que a gente vai colher a hemocultura, iniciar o antibiótico a princípio empiricamente. Então, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos para saber qual será essa primeira escolha inicial, a fim de tentar abranger já o grupo ali de germes mais provavelmente presentes nesse caso. Então, a gente vai avaliar se o paciente está fazendo algum uso de antibióticos ou se fez um uso recente de algum antibiótico que possa levar a alguma resistência, que necessite de uma ampliação mais de espectro, né, uma ampliação para a escolha no momento. O tipo de válvula em que está ocorrendo essa endocardite, então se é uma válvula nativa, se é uma prótese, qual é o tempo de implantação dessa prótese, se é uma cirurgia recente, há menos de um ano, ou se ela já é tardia. E também a epidemiologia do local. Então, onde que foi contraída essa endocardite? Foi na comunidade? Foi em ambiente hospitalar? Foi em alguma instituição de saúde? Então, esses três aspectos, principalmente, vão influenciar na escolha do tratamento empírico inicial para a endocardite. Então, quando a gente fala de válvula nativa ou então de uma prótese valvar implantada já há mais de 12 anos, a gente vai pensar especialmente em germes mais comuns ali da comunidade. Então, a cobertura vai ser para estafilococcus, streptococcus e enterococcus. O esquema inicial de primeira linha geralmente abrange ampicilina, ceftriaxone e gentamicina, ou então ampicilina, oxacilina e gentamicina como uma outra opção. Caso o paciente tenha alergia à penicilina, a gente pode fazer alguns esquemas alternativos, com vancomicina ou cefazolina associado à gentamicina. Já naqueles pacientes que estão em um cenário de mais alto risco, com maior possibilidade de germes hospitalares ou de resistência bacteriana, que são aqueles pacientes que têm uma prótese implantada já há menos de 12 meses, ou então aquele paciente que adquiriu endocardite no ambiente hospitalar ou uma instituição de saúde, a gente vai precisar de uma cobertura antimicrobiana mais ampliada. Então, a gente vai precisar cobrir os estafilococcus resistentes à meticilina, enterococcus também, e gram-negativos, especialmente aqueles do grupo não RASEC. Então, o esquema recomendado nesse caso será vancomicina ou daptomicina, associados à gentamicina, e também a rifampicina. Lembrando que a rifampicina ela deve ser iniciada depois que as hemoculturas já vierem negativas ou 3 a 5 dias após o início do tratamento. Isso para evitar resistência bacteriana, especialmente de estafilococcus. Agora, né, iniciado o tratamento empírico, a gente vai ter que sempre buscar a identificação do micro-organismo, né, a partir da coleta daquelas primeiras culturas, para tentar fazer o tratamento dirigido. Lembrando que assim que a gente tem um resultado positivo, a gente deve fazer a troca do antibiótico o mais precocemente possível. Então, caso não seja possível, né, isolar esse micro-organismo, a gente acaba mantendo o tratamento empírico e a gente sempre vai lembrar de alguns aspectos. Então, se o paciente já vinha fazendo uso prévio de antibióticos, isso pode levar a hemoculturas persistentemente negativas, tá? Quando o paciente está com uma endocardite subaguda, com sintomas indolentes, estável hemodinamicamente, sem uma disfunção valvar importante, a gente pode até considerar suspender esse antibiótico e recoletar as hemoculturas sem a ação desse antibiótico para tentar, então, identificar o agente. Outra questão são de germes especiais, então a gente tem que pensar também na possibilidade de algumas bactérias e fungos que não crescem em meios convencionais. Então, aqui a gente sempre pondera, né, a possibilidade de Coxiella burnet, Bartonella, Brucella, para os quais existem inclusive testes sorológicos, ou então a necessidade de cultura em meios especiais ou alguns outros testes microbiológicos mais específicos para a detecção desses agentes, que vai ser baseado também, né, na epidemiologia ali do local.
A escolha, né, do antibiótico direcionada pela hemocultura por agente vai variar, então, dependendo do micro-organismo, se é em prótese valvar, se é em válvula nativa, e o esquema antimicrobiano vai seguir essas recomendações, tá? Lembrando que na válvula nativa, a duração do tratamento é de 4 a 6 semanas, e quando se for uma prótese valvar, é de pelo menos 6 semanas. Então, o tratamento para a prótese acaba sendo um pouco mais prolongado. E lembrando que o início dessa contagem, né, ela é feita a partir das primeiras hemoculturas negativas, quando, né, depois que a gente entra com antibiótico, a gente sempre faz as hemoculturas de controle, e essa contagem se inicia a partir da primeira hemocultura negativa. Caso o paciente vá para uma cirurgia, né, se ele tiver indicação de tratamento cirúrgico, como a gente verá nos episódios adiante, a gente vai levar esse material protético ou da válvula nativa para a cultura, e caso nessa cultura cresça o micro-organismo, a contagem vai passar a ser iniciada no dia da cirurgia. Então, deve ser iniciado um novo ciclo a partir da data da cirurgia. Caso a cultura do material cirúrgico venha negativo, a gente continua a contagem desde o início, né? Desde a primeira hemocultura negativa. Agora, a gente pensa, né? Esse é um tratamento muito prolongado, então ele pode durar 6 semanas ou até mais em alguns casos. Então, a gente começa a pensar, existiria alguma possibilidade de completar esse tratamento de maneira ambulatorial? Então, seria por que, né, pensar nisso? Para economizar, né, tempo de hospital, então redução de custos hospitalares, menos complicações associadas à hospitalização, como infecções de outros sítios, delírio, né, em pacientes idosos e outras complicações que podem vir associadas à internação, e permitir uma alta precoce para o paciente conseguir voltar para suas atividades, para o seu meio social, o mais rapidamente possível. Mas, caso a gente pense nesse paciente, como que será feito esse tratamento, né? A gente precisa de uma fase hospitalar, então pelo menos 2 semanas de antibiótico-terapia dentro do hospital, né, de forma endovenosa. E caso o paciente esteja estável, apresente alguns critérios para que permitam a alta hospitalar, ele pode completar o tratamento ambulatorialmente de maneira endovenosa também, geralmente com home care e uma equipe multidisciplinar para dar suporte nesse processo e inclusive na administração dos antibióticos. E quando, né, que a gente vai pensar nisso? Quais são os pacientes que são elegíveis para o tratamento ambulatorial? Bom, então tem alguns critérios do paciente que vão incluir se o paciente tem uma função cognitiva e uma saúde mental preservada, se ele tem uma rede de apoio estruturada, se ele está numa distância não muito grande de um hospital, que caso ele precise, caso tenha alguma descompensação, ele tenha um fácil acesso, um fácil deslocamento até o hospital, e deve ter um contato telefônico disponível para que possa ser feito contato ali com a equipe e manter esse segmento. Além disso, o paciente deve apresentar sinais de boa resposta ao tratamento. Então, primeiro ele precisa ter um acesso intravenoso estável, né? Geralmente a gente usa uma PIC. As hemoculturas já devem estar negativas, sem febre, então essa febre já deve ter cessado. Marcadores inflamatórios como PCR, VHS já devem estar em queda. E não deve haver nenhuma outra disfunção orgânica. Então, função renal, função hepática devem estar normais e não apresentar coagulopatias. Além disso, nos critérios de imagem, o eletrocardiograma não deve apresentar bloqueios, principalmente bloqueios atrioventriculares de segundo ou terceiro grau ou outras arritmias. O ecocardiograma deve apresentar uma redução da vegetação. Essa vegetação deve ter diâmetros menores que 10 milímetros, caso contrário, é uma vegetação com maior risco de complicações, de eventos embólicos. E não deve ter nenhuma evidência de complicação perivalvar, como um abscesso, por exemplo, ao ecocardiograma. Além disso, né, a gente tem que excluir outras complicações. Então, o paciente não pode apresentar eventos embólicos, insuficiência cardíaca, abscessos ou aneurismas, falências orgânicas, focos extracardíacos de infecção, hipertensão não controlada e, inclusive, um envolvimento neurológico. Então, caso o paciente se encontre dentro de todos esses critérios, ele pode, sim, depois dessas 2 semanas iniciais, receber o tratamento de maneira ambulatorial. Deve ser feita uma monitorização desse paciente, então, com exames laboratoriais, exame clínico, eletro e ecocardiograma de forma regular, e qualquer sinal de complicação ou de uma resposta inadequada ao tratamento, esse paciente deve ser referenciado imediatamente de volta ao hospital.
Agora, um tema ainda mais polêmico seria, então, se é possível não só o tratamento ambulatorial, mas o tratamento oral para endocardite infecciosa. O que a gente tem sobre isso até hoje foi um estudo de 2018, que é o estudo POET, que fez um estudo com 400 pacientes adultos que foram randomizados. Todos eles apresentavam endocardite apenas do lado esquerdo. As hemoculturas eram positivas para 4 bactérias específicas. Então, eram Streptococcus, Enterococcus fecalis, Staphylo aureus e Staphylo coagulase negativo, tá? Todos esses pacientes receberam pelo menos 10 dias de antibiótico endovenoso inicialmente, e metade deles completaram regime oral e a outra metade continuaram com a terapia convencional intravenosa. Qual que foi, né, a limitação do estudo? Primeiro, essa questão de terem sido envolvidas apenas essas 4 bactérias no estudo. Além disso, não foi detectado em nenhum caso resistência bacteriana, teve uma mínima representação de usuários de droga endovenosa e não teve nenhum caso de endocardite do lado direito do coração. Então, a gente não pode generalizar esse estudo para essas outras populações. Nos resultados, o tratamento oral ele foi não inferior em termos de mortalidade em relação ao tratamento que foi feito completamente por via intravenosa. Além disso, né, algumas considerações, caso a gente pense nessa possibilidade para o nosso paciente. Se ele tiver indicação de cirurgia cardíaca, ela deve ocorrer dentro dessas 2 primeiras semanas, né, de terapia intravenosa. Se tiver algum abscesso, essa drenagem ela deve ser indicada. E a remoção de dispositivos intracardíacos infectados, se houver. Então, tudo isso já deve estar resolvido para depois, caso o paciente se mantenha estável, a gente considerar o término com a terapia oral. De maneira geral, na nossa prática, isso não é muito comum e deve ser levado em consideração as particularidades de cada paciente. Então, quando que a gente pode cogitar, né, esse tratamento? Se o paciente tiver um baixo risco de complicação, baixo risco de efeitos adversos de medicações, de resistência microbiana e um contexto socioeconômico favorável, com uma rede de apoio, contato telefônico, saúde mental preservada, como a gente comentou até anteriormente. Então, a gente vai restringir esse tratamento apenas a casos que forem minuciosamente selecionados e que forem considerados realmente de baixo risco. Da mesma forma, claro, eles deverão ser monitorizados com exames clínicos, laboratoriais e de imagem regulares. Qualquer tipo de resposta inadequada de complicações deve retornar ao hospital, retomar a terapia intravenosa. Então, ainda faltam talvez um pouco mais de dados, um pouco mais de estudo sobre esse tema. Não tem tanto assim, porque realmente não é algo que nos deixe muito confortável na prática clínica, mas é sim uma possibilidade para casos muito minuciosamente selecionados. Por hoje é isso, eu vejo vocês nas próximas aulas. Obrigada!